Boa noite, senhoras e senhores. Peter Turguniev, do ANCAP Sul e do Visão Libertária, foi no Flow. E ele falou bastante sobre anarcocapitalismo e libertarianismo, de uma forma didática, que é bom às vezes para pessoas que não conhecem a ideia, para pessoas que queiram aprender mais ou que conheceram de uma forma distorcida, de uma forma errada, que é muito comum as pessoas acharem que anarcocapitalismo é uma coisa e na verdade não é, né? Outra totalmente diferente. E ele falou também sobre a participação de libertários na política. Então existe uma divisão muito forte aí entre os libertários, e na qual alguns apoiam que libertários possam entrar na política, ser políticos e influenciar a política. A ideia seria diminuir o tamanho do Estado, seria diminuir os impostos, diminuir regulações. Enquanto que outros libertários são contra a participação de libertários na política, porque acreditam que a própria política funciona com base no uso da força, no uso do monopólio da força, regulações, impostos, e que um libertário que entrar na política vai funcionar de acordo com esse mecanismo da política. Mas, para deixar claro a minha posição sobre isso, eu não acredito que o Peter Turguniev seja antiético porque ele apoia libertários na política. Porque o próprio Peter Turguniev não tem envolvimento na política. Ele apoia libertários na política como uma ideia pessoal dele. Ele pode mudar de ideia a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, ele pode falar: agora eu mudei de ideia, acho que libertários na política não vão funcionar, não vão ser uma ideia tão boa assim. Ele já não é uma pessoa que está envolvida com política, que é patrocinado por políticos ou por partidos, que investe dinheiro em formar políticos, ou que está pensando em se candidatar como político, ou que tem um público que vai eleger como candidato. O Peter Turguniev, nesse caso, ele está funcionando como alguém que está fora da política e que apoia algum candidato que tenha ideias mais alinhadas com liberalismo ou libertarianismo. É claro que quando um libertário entra na política, ele passa a ser financiado agora pelo Estado. Ele passa a ser financiado agora pelo próprio mecanismo da política, que é um mecanismo de monopólio da força, um mecanismo de impostos, que tira o dinheiro das pessoas à força. Afinal, o imposto é tirar o dinheiro da pessoa à força, e por isso, para os libertários, imposto é roubo. E por isso, esse libertário, então, estaria participando do Estado, estaria fazendo parte do Estado, estaria sendo alimentado pelos feedbacks vindos do próprio Estado, vindos do próprio mecanismo do Estado, de impostos, para supostamente diminuir o Estado. Então isso é meio contraditório na prática. Um libertário, na verdade, ele acaba já se tornando um liberal clássico, na melhor das hipóteses, já que ele, na prática, ele vai passar a fazer parte desse mecanismo do Estado, vai passar a funcionar de acordo com esse mecanismo do Estado e ter o incentivo de continuar ali, pela suposta função de estar diminuindo o Estado, como se ele precisasse retroalimentar esse cargo para ter a suposta função de diminuir o Estado. E o que o Estado ganha com isso? Bom, o Estado ganha com isso que agora os libertários vão acreditar que eles têm uma função importante ali dentro do Estado. E que eles precisam, então, empenhar energia nisso, empenhar votos, empenhar candidatos. E caso o Estado ainda não tenha diminuído o suficiente, significa que você precisa colocar mais energia, mais votos, mais candidatos. Afinal, a solução da democracia e do Estado sempre é mais investimentos. A educação estatal está ruim, então a gente precisa de mais impostos para investir mais dinheiro nessa educação ruim. O museu pegou fogo, aquele museu lá estatal, cheio de fósseis e relíquias e artefatos, pegou fogo. Então precisamos de mais dinheiro, de mais impostos para fazer mais um museu estatal, para colocar mais coisas valiosas ali dentro, porque agora sim vai funcionar. Que é o contrário do que acontece no mercado. No mercado, quando uma coisa não dá certo,
Você para de colocar seu dinheiro no que não dá certo e coloca seu dinheiro em outra coisa que dê certo, num concorrente. Por isso que existe a concorrência no mercado. No Estado, não. No Estado, quando algo não dá certo, a mentalidade estatista é colocar mais dinheiro ainda no que não deu certo, mais impostos ainda no que não deu certo. E a mesma coisa aconteceria com libertários na política. Se você já tem 10 libertários na política e não está diminuindo o Estado, não diminuiu ainda os impostos, não diminuiu o tamanho das regulações, impostos, então precisamos de mais 10 libertários no Estado, porque agora sim vai diminuir, né? Então, acredito que essa é a mentalidade que vai ser incentivada pela presença de libertários na política. Agora, isso não significa que os libertários não possam influenciar a política como um todo para que ela se torne mais liberal ou menos autoritária ou que o Estado possa diminuir. Eu acredito que sim, o Estado pode diminuir, eu só não vou apostar em nenhum candidato para isso. E é muito diferente você estar lá dentro da política e pedir para as pessoas apostarem em você e votarem em você. E é muito diferente você estar fora, você ter ideias libertárias fora da política, e aí não influenciado por impostos, incentivos e feedbacks vindos do próprio Estado, da própria política. E aí sim você pode ter ideias libertárias não influenciadas por esses feedbacks, ideias independentes que você tem como pensador independente, como por exemplo o Peter Turguniev não está envolvido com a política nesse momento, espero muito que não esteja no futuro, e aí você pode influenciar o pensamento da sociedade em geral, que vai influenciar a política também. Afinal, os pensamentos não ficam só voando por aí, eles influenciam as pessoas, influenciam a opinião da sociedade, e influenciam a política também indiretamente. Então, para mim, a única forma que o libertário tem de influenciar a política é estando fora dela, porque a partir do momento que você vai lá para dentro, as suas ideias já não são mais ideias independentes, mas sim ideias que estão funcionando ali dentro do mecanismo do Estado, sendo alimentadas por impostos, sendo alimentadas por votos, por discurso político, por populismo, muitas vezes, por um discurso de que você precisa continuar ali para continuar diminuindo o Estado, ou colocar mais candidatos e agora sim vai diminuir, né? Quando, na verdade, o Estado é uma máquina, ele não depende das intenções de quem está lá dentro. Pode ver que qualquer pessoa que entra ali dentro dá no mesmo resultado, não depende das intenções da pessoa, nem do que ela diz que vai fazer, se é que o que ela diz realmente é a intenção dela, né? Ou é simplesmente uma forma de alcançar votos, né? Então você vê que muitas vezes a política é influenciada por pensamentos que vêm de fora da política. Por exemplo, o Bolsonaro foi eleito por, sei lá, correntes na internet, correntes no WhatsApp, pessoas se comunicando no WhatsApp fora da política, né? Então, ele também se popularizou muito mais em programas de televisão do que na política em si, né? E eu não estou defendendo aqui o Bolsonaro, não estou dizendo que ele é bom, que deve se votar nele. Estou dizendo que ele é um exemplo de como a política foi influenciada por coisas que aconteceram fora dela, né? Isso pode acontecer com ideias libertárias também. Ideias libertárias fora da política podem influenciar o que acontece dentro da política. Só que não vejo nada especialmente bom em você ser um libertário e agora você tem que entrar na política para que as suas ideias libertárias influenciem a política. Isso eu acho que não é verdade, né? Pelo contrário, você vai influenciar mais a política se você estiver fora dela. Caso contrário, eu acho que vai ser o contrário, vai ser a política influenciando o movimento libertário, politizando o movimento libertário e criando a ideia de que você precisa da política para diminuir o Estado, que não é verdade. E você também não precisa da política para se proteger da própria política, como, por exemplo, as ideias do Samuel Edward Konkin, do agorismo, que é você fazer trocas de mercado, independente do Estado, e se tornar imune ao Estado. A ideia da criptoanarquia também, que é usar criptomoedas e tecnologia para se tornar mais imune ao Estado, são ideias que
são antipolíticas, nas quais você pode colocar o libertarianismo na prática sem usar política e sem depender do que está acontecendo na política. Então isso é uma ideia errada de que você precisa da política para diminuir o Estado e para colocar o libertarianismo na prática. E é uma tendência de que, com a politização do movimento libertário, cresce essa ideia de que você precisa da política, o que só gera mais politização e um círculo vicioso, onde, na verdade, o movimento libertário se torna um discurso demagogo, um discurso político, populista, como de qualquer outro partido, que só serve para ficar retroalimentando a política e o voto e colocando energia nisso, sendo que é um desperdício de energia. Então essa é a minha opinião, que para que o libertarianismo influencie a política, ele precisa estar fora dela, mas ele pode sim influenciar a política, pode haver diminuição do Estado por causa disso, mas se não houver alguma parte do libertarianismo fora da política, o que vai acontecer, na verdade, é uma politização do movimento libertário. Então, eu espero que o Peter continue fora da política. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal e se tornar membros do canal, para que você possa ter acesso às aulas de ética libertária e escola austríaca e filosofia. Muito obrigado e até a próxima.